Aqui nesse vídeo eu quero falar um pouco a você a respeito de ângulos. Então, aqui na tela você tem dois ângulos desenhados, tá? E você vai entender daqui a pouco porque eu estou falando que tem dois, que não tem apenas um, tá? Essas duas linhas pretas aqui são o que nós chamamos de semi-retas, e note que elas começam aqui nesse ponto aqui, que é o vértice do ângulo. Essas duas semi-retas são os dois lados do ângulo. Os dois lados de um ângulo são sempre duas semi-retas de mesma origem. E note que, como elas são semi-retas, elas começam aqui num ponto, mas elas vão embora aqui e não tem fim. Eu coloquei esse tracejado aqui justamente para dar essa ideia a você, de que elas não terminam nesse ponto aqui no final da seta. Elas não têm fim. A mesma coisa vai ocorrer com esse outro lado aqui. Começa no vértice do ângulo, que é o ponto de encontro delas, e elas não têm fim, tá? Isso faz com que as duas semi-retas, que começam na mesma origem, no mesmo ponto, que é o vértice do ângulo, estão dividindo o plano, que é toda essa região branca aqui, estão dividindo o plano em duas regiões distintas, separadas. Essa região mais fechada aqui, que eu coloquei essa marquinha amarela, e essa região mais aberta aqui, que eu coloquei a marquinha verde. Então note que aqui nós temos duas regiões que estão separadas por essas duas semi-retas. Essas duas regiões são o que nós chamamos de ângulos, por isso que eu disse que aqui tinha dois ângulos. Tem esse ângulo aqui mais fechado, marcado por essa cor amarela, e tem esse ângulo mais aberto, marcado pela cor verde. Note que aqui eu vou movimentar esse lado do ângulo aqui, e a medida desses dois ângulos vão mudar, a abertura dos dois vai mudar, ó. Então estou movimentando aqui, você está percebendo que esse ângulo amarelo está ficando mais aberto e o ângulo verde está ficando mais fechado, ok? Então agora vamos ver que os ângulos estão presentes no nosso dia a dia. Então eu peguei três fotografias, três figuras aqui, para você perceber isso. Então aqui em cima, nessa fotografia dessa casa, dá para perceber que esse madeiramento que se encontra aqui em cima, nesse bico, está formando um ângulo aqui, tá? Aqui embaixo também nós temos um ângulo presente aqui embaixo nessa parede, tá? Tem ângulo. Poderia ter marcado os ângulos aqui nas portas, nas janelas, né? Aqui em cima também há um ângulo aqui sendo formado no encontro da parede com o madeiramento, né? Aqui nessa outra fotografia mais à esquerda, nós temos um outro ângulo aqui do batente da porta com a porta, né? Um ângulo aqui no pedestal no microfone. Aqui em cima, aqui embaixo, né? Nessa fotografia aqui do madeiramento de uma outra casa, você vê a presença de vários ângulos dentro de triângulos formados aqui com as madeiras, né? O próprio nome desse polígono já fala tudo a respeito de ângulos, né? Triângulos, é um polígono que tem três ângulos internos, né? Então os triângulos estão presentes aí no nosso dia a dia, tá? Agora eu vou conversar um pouco com você a respeito de como que nós fazemos para medir ângulos, tá? Ah, é o grau, mas antes de falar do grau, vamos falar de uma outra medida aqui, fictícia, né? Para você entender o que é um grau, ok? Então vamos conversar a respeito do tut. O que é um tut? É um nome que eu inventei, né? Nome que eu inventei para representar a medida desse ângulo aqui, ó. Então esse ângulo laranja aqui, para a gente, vai representar a medida de um tut. Então um tut é a medida desse ângulo. Então note como que eu obtive o tut aqui. Eu peguei a circunferência toda, uma volta completa, e dividi essa circunferência em 16 partes iguais. E cada uma dessas partes eu estou dando o nome de um tut. Então o que é um tut? É uma fração da circunferência. É 1/16 da circunferência. Então, como eu já dividi a circunferência em 16 partes iguais, então se eu perguntar para você qual é a medida da circunferência toda em tuts, fica fácil de você responder. Por quê? São 16 tuts. Eu tenho 16 partes iguais aqui, cada uma delas nós chamamos de um tut. Então a circunferência toda aqui mede 16 tuts. E esse ângulo que eu estou fazendo aqui agora, quantos tuts ele mede? Ele mede exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuts. Ou seja, eu estou verificando quantas vezes um tut cabe dentro desse ângulo. Cabe 9 vezes, então ele mede 9 tuts. E esse ângulo aqui, que é o ângulo chamado de ângulo reto, né? Que é 1/4 da circunferência. O ângulo reto
vai medir 4 tuts. 1, 2, 3, 4. Então você já percebeu o que nós fizemos. Eu dividi a circunferência em 16 partes iguais, dei um nome para uma parte dessas, que é tut, e com essa parte eu posso medir qualquer ângulo dentro da circunferência. Tá? Então é dessa forma, fazendo essa brincadeira, é que muito tempo atrás se obteve o que nós chamamos de unidade, medida padronizada de ângulo, chamado grau. Um grau foi obtido exatamente da mesma forma que o tut, fazendo o mesmo raciocínio, com uma pequena mudança. Em vez de dividir a circunferência em 16 partes iguais, a circunferência aqui está dividida em 360 partes iguais. Então, as partezinhas aqui que nós chamamos de 1 grau são bem fininhas, tá? Então, entre dois risquinhos aqui, ó, você tem o que nós chamamos de 1 grau. É um pedacinho da circunferência. Que fração é da circunferência? 1/360. Por quê? Porque aqui foi dividido em 360 partes iguais e você está falando que cada parte dessa é 1 grau. Então, dentro da circunferência, você tem o que nós chamamos de 360 graus. Então, a circunferência toda mede 360 graus porque ela foi dividida em 360 partes iguais. Então, esse ângulo que eu estou marcando aqui, que é o ângulo chamado de ângulo reto, né? Ele é chamado de ângulo reto porque é 1/4 da circunferência. Ele mede 90 graus. Então, note que aqui está saindo do zero e aqui está chegando no 90. Então, ele mede 90 graus. Esse daqui é o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta. Ele mede 180 graus. Então, um ângulo de meia volta, que também chamado ângulo raso, mede 180 graus. A circunferência toda, uma volta completa, vai medir 360 graus. Tá? Então, note que se eu fizer esse ângulo aqui agora, quantos graus cabem daqui até chegar ao final do ângulo aqui em cima, do outro lado? Exatamente 80 graus. Tá? Então, o grau é obtido como? Dividindo a circunferência em 360 partes iguais e dando o nome de 1 grau para cada uma dessas partes. Então, de novo, vou falar para você, porque é importante, a circunferência toda vai medir 360 graus. Tá? Esse ângulo aqui, que também é muito importante, mede 90. Esse aqui mede 180. Tá? E esse ângulo aqui, que não tem abertura nenhuma, ele vai medir 0 graus. É o que nós chamamos de ângulo nulo. Então, esses 4 ângulos especiais estão aqui. Ó. O ângulo, quando não tem abertura nenhuma, é chamado de ângulo nulo. Quantos graus ele mede? 0 graus. Quando você dá uma volta completa, é o ângulo de uma volta. Vai medir 360 graus. Se você andar meia volta, o ângulo é chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. E o desenho dele é esse daqui, ó, com meia circunferência. E se você andar 1/4 da volta, tá, você vai ter o que nós chamamos de ângulo reto, que a marquinha dele é um quadradinho. Ok? Esses 4 ângulos aqui são bem importantes. Tá? E agora vamos conversar um pouco aqui, falando um pouco a respeito de ângulos dentro de relógios. Então, note que aqui eu tenho um relógio, o ponteiro menor representa as horas e o ponteiro maior representa a quantidade de minutos. Tá? Então, note que em qualquer momento do relógio, né, os ponteiros aqui eles estão formando um ângulo aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, esse ângulo amarelo aqui, eu poderia calcular com você quantos graus ele mede, porque o meu relógio aqui é circular. Então, se o ponteiro der uma volta completa aqui, ó, ponteiro dos minutos, saiu daqui, deu uma volta completa, quantos graus o ponteiro do minuto andou? Andou 360 graus, tá? Quantos graus mede esse ângulo que os dois ponteiros estão formando? Basta você fazer o que para descobrir? Basta você notar primeiro, né, que você vai ter quantos ângulos desse aqui dentro da circunferência? Exatamente 12 ângulos, ó. Um ângulo aqui, aqui vai ter outro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você consegue fatiar a circunferência em 12 ângulos, 12 partes iguais a essa daqui. Se você pegar a volta completa, que é 360, e dividir por 12, você vai ter a medida de cada ângulo desse daqui, amarelo aqui, dentro da circunferência. Então, note que esse raciocínio que eu estou mostrando aqui para você vai ajudar você a responder algumas questões
lá do questionário, ok?